Olá, mais um programa A Mensagem por Elas chegando aqui na tela da sua TV Novo Tempo. E você é mais do que bem-vindo a esse programa, você é a nossa motivação. E eu já quero começar o programa agradecendo por você abrir a sua casa de forma tão gentil e carinhosa para nos receber e para juntos abrirmos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Você já sentiu medo? Medo diante de um grande problema ou de um desafio? Hoje eu quero compartilhar com você a história de uma mulher que sentiu medo, mas não deixou que o medo a impedisse de agir. Eu vou para o intervalo rapidinho e já volto para contar para você a história dessa mulher que eu tenho certeza que tem tudo a ver com o que você está vivendo hoje. Então, até já! Já estamos de volta com o programa A Mensagem por Elas. Foi rapidinho, não foi? E a gente está de volta desejando que a paz do Senhor invada sua casa, sua vida, seu coração. Tome conta de todos os espaços, todos os cantinhos, para que você sinta a paz que excede todo o entendimento. E quando a gente permite que Cristo viva conosco e que vivemos pertinho dele, a paz que vem dele nos enche. E é isso que nós desejamos para você nesse momento. Não sei como foi sua semana, se foi agitada ou não, mas eu te desejo nesse instante a paz de Cristo, que só vem dele, que é o nosso príncipe da paz. E hoje nós vamos começar falando sobre medo. Medo diante de um grande desafio, medo diante de alguma grande responsabilidade, como agir, o que fazer. E vamos conhecer a história de uma personagem muito especial. Para mim, eu tenho certeza que depois da nossa conversa, ela também vai ser muito especial para você. É por isso que eu separei um material mais que especial aqui para te oferecer, para te dar de presente, na verdade, um guia de estudos que a TV Novo Tempo preparou com muito carinho para você, que traz aqui ensinamentos preciosos sobre a vida de 8 mulheres, 8 personagens bíblicas que eu tenho certeza que você vai se identificar, que de alguma forma você vai olhar para esse material, para essas mulheres marcadas pela fé e vai entender, não, Deus estava com elas, Deus também está comigo, né? O que elas passaram, eu estou passando, estou me identificando aqui e eu posso aprender muito com a história de cada uma delas. Para você receber essa revista, esse guia de estudos, né? Um guia de estudos da história de vida de cada uma dessas mulheres, é muito fácil, você vai receber em casa. Basta que você peça agora pelo número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. 12 98244 4449. E a Novo Tempo vai enviar para você sem custo algum para a sua casa. Olha que bênção, que maravilha! E você vai poder estudar, entender um pouquinho mais sobre a história dessas 8 mulheres marcadas pela fé. São histórias inspiradoras e tem aqui muitas informações que eu tenho certeza que vão te ajudar a enfrentar aí as dificuldades, as batalhas que você tem. E olha, por falar em batalha, deixa eu largar essa revista aqui, deixa eu falar para você de batalhas, algumas batalhas que uma personagem bíblica enfrentou e que testou a fé dela, testou não só a fé, mas também os relacionamentos dela, os relacionamentos a partir da fé. Porque, sabe, nós temos muitos relacionamentos, né? Ao longo da nossa vida, nós nos relacionamos com muitas pessoas, mas com poucas delas, nós podemos contar em oração. Você já parou para pensar? Com qual mulher, com qual pessoa que convive com você, que você pode contar em oração para te fortalecer, para te ajudar nas batalhas dessa vida? E por falar em oração, a gente vai começar orando e a gente já vai partir para a mensagem que traz a história dessa mulher que eu tenho certeza que vai falar alto ao seu coração. E dessa história nós vamos extrair algumas lições para a minha e para a sua vida. Então, vamos orar? A gente pode contar um com o outro aqui, nesse momento, através da oração. Vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, Pai querido, obrigada por esse momento. Obrigada porque estamos na Tua presença. A Tua palavra nos diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Então, muito obrigada por estar aqui entre nós.
Abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra e colocá-la em prática na nossa vida. É o que pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. E eu quero contar para você a história de uma mulher que é uma das minhas personagens preferidas. Você tem algum personagem bíblico que você gosta muito? Um personagem aí preferido? Aquele que você se identifica, que você olha e fala, nossa, eu sou desse jeito, eu faço isso também, isso tem muito a ver comigo, com a maneira como eu penso, com a maneira como eu me comporto. Tem algum personagem que você gosta em especial? É verdade que tem muitos personagens na Bíblia que a gente pode se identificar. E, na verdade, eles estão ali para que a gente possa aprender com eles, com o que eles fizeram e com o que eles deixaram de fazer. Então, a gente aprende o que deve ser feito e o que não deve ser feito também. São personagens e histórias bíblicas para nos inspirarem a termos uma vida cristã mais perto de Jesus, que é a nossa jornada, né? A nossa vida. Porque é exatamente isso, a vida cristã é uma jornada, é uma caminhada, é um processo, um dia de cada vez, um passo de cada vez. E a cada passo que nós damos, a cada passo que nós seguimos firmes na fé e na palavra, a gente vai indo mais longe, a gente vai avançando. Essa é a caminhada cristã, essa é a nossa jornada. E a palavra de Deus nos traz orientações para que possamos viver essa jornada de maneira a ter bons resultados. E os bons resultados podem aparecer a partir dos nossos relacionamentos, que podem ser produtivos, que podem ser saudáveis ou não. Na medida em que nós vamos vivendo, de acordo com o que a palavra orienta, de acordo com o que a palavra nos mostra, nós vamos então tendo relacionamentos diferentes, vamos nos comunicando de maneira diferente com as pessoas, vamos transbordando, expressando o reino de Deus a partir das nossas decisões, das nossas escolhas e das nossas palavras também. E foi exatamente isso que esta mulher fez. Uma mulher que tinha muitas posses, uma mulher que tinha uma posição privilegiada no momento em que ela vivia. Mas ela se viu diante de um grande desafio, diante de uma grande dificuldade e ela precisou se posicionar. Já aconteceu isso com você? Diante de uma conversa de família, de uma briga, ou em casa, ou na igreja, ou no trabalho, ou em algum ambiente que você frequenta, uma briga de ideias, briga de opiniões, e você precisou se posicionar, precisou se colocar do lado de um ou do lado de outro, dizer, não, eu quero desse jeito, eu acredito dessa forma, eu confio dessa maneira, eu não concordo com isso, eu concordo com isso. Já aconteceu isso com você? Essa personagem que nós vamos abrir a Bíblia hoje e estudar um pouco, né, da forma como ela viveu e das lições que o comportamento dela trazem pra gente, essa personagem, esta mulher, passou por algo bem parecido com isso. No primeiro momento, eu posso dizer para você que ela sentiu medo. Medo. Você já sentiu medo diante de um desafio? Medo diante de uma grande responsabilidade? Olhar para o desafio e pensar assim, puxa, eu não vou dar conta, então não vou nem me envolver. Só que quando o desafio ou a responsabilidade te puxa para dentro, te envolve, não tem como você ficar de fora. Por exemplo, a responsabilidade de ser mãe é um grande desafio, é uma grande responsabilidade. E a gente não tem como ficar de fora. Se você gestou um bebê, se você deu à luz a um bebê, você é mãe, você tem uma criança sob sua responsabilidade, não tem como você ficar neutra. Você precisa enfrentar esse desafio. Outro desafio que não tem como a gente ficar de fora, como a gente olhar e dizer assim, não, deixa para os outros que eu vou ficar de fora. O casamento. Você escolheu o marido ou a esposa, você casou, vocês estão juntos, vivendo sob o mesmo teto. É bem verdade que podem ter costumes diferentes, culturas diferentes, tradições diferentes. Normalmente tem, né? Eu costumo dizer que quando a gente casa, a gente tem que pegar a mala que o marido traz e a mala que a gente traz. E essas malas, elas representam a cultura, representam os gostos, a forma como foi educado, né? As tradições da casa daquela pessoa, as crenças. E você tem que juntar
a sua com a do seu marido, e tem que criar uma única mala, que é a forma como vocês vão viver, a maneira como vocês vão encarar a vida, o que serve, o que não serve, o que funciona para vocês. E quando um desafio, ou melhor, quando o desafio é o casamento, não tem como a gente deixar para o outro. Não tem como a gente terceirizar. A gente precisa enfrentar, a gente precisa encarar e precisa se posicionar. Eu prefiro dessa forma, eu acredito nisso. Essa cultura ou esse hábito que nós tínhamos na família, na minha família de origem, né, lá na casa dos meus pais, funcionava lá naquela época, mas para a gente aqui pode não funcionar, vamos deixar de lado, vamos adotar uma outra tradição familiar, né, vamos criar um outro estilo de ser família dentro da nossa casa. Então existem alguns desafios, algumas responsabilidades que não tem como a gente passar para o outro, a gente tem que encarar, porque nós estamos automaticamente inseridos no processo. Não tem como deixar o outro resolver. Eu preciso me posicionar. E foi isso que aconteceu com essa personagem, que eu vou convidar você para ir para a sua Bíblia junto comigo. Ela não tinha como ficar de fora diante de um grande desafio, diante de uma grande responsabilidade. E ela até tentou, viu? Mas ela não tinha como ficar de fora. E aí eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus. Porque para mim, a Bíblia funciona assim, ó, aberta, porque ela traz para mim as informações que eu preciso. Ela funciona como uma espécie de espelho. A Bíblia, com a palavra de Deus, me mostra onde eu estou acertando, onde eu estou errando, o que eu tenho que ajustar nas minhas decisões, nos meus comportamentos, na minha vida, lá em casa, com meu marido, com os meus filhos, na minha alimentação, né, lá na igreja, com os meus irmãos da igreja, lá no meu trabalho, o que eu tenho que ajustar para ficar cada vez mais parecido com o comportamento de Cristo, para que o meu caráter fique cada vez mais próximo do caráter de Cristo, cada vez mais semelhante. Eu só consigo fazer isso quando eu abro a Bíblia, eu me demoro na leitura da palavra, eu olho para a palavra e me vejo refletida nela, com orientações que diz, faz assim, Betina, não faz desse jeito. Vai por esse caminho, Betina, não vai por esse outro. Ó, atenção, está fazendo isso de errado, Betina, corrige, ajusta. E a gente só consegue fazer isso quando a gente passa tempo com a palavra e quando a gente pede que o Espírito Santo esteja conosco para nos inspirar, para nos mostrar aquilo que nós fazemos de errado, para que possamos corrigir à luz da Bíblia. É assim que funciona a vida cristã. É assim que funciona, para mim, a leitura da Bíblia. É assim que funciona. Por isso que eu convido você para abrir comigo agora no livro de Esther, para que possamos extrair lições poderosas da vida desta mulher para a nossa vida. Para que possamos aprender com o comportamento de Esther, o que fazer e o que não fazer, como devemos agir e como não devemos agir. Eu vou ler com você um verso bíblico, que está no livro de Esther, capítulo 4, que é o verso 16, e aí nós vamos entender um pouco da história dessa mulher e vamos extrair 3 poderosas lições para mim e para você hoje. Combinado? Então vamos lá. Livro de Esther, capítulo 4, verso 16. Fala assim, verso 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura é que foste elevada a rainha. O que o texto está falando para mim e para você? Está contando uma história aqui. Vamos dar uma recapitulada? Se você voltar um pouco na leitura da história de Esther, o livro de Esther, você vai entender um pouco da história dessa mulher. Quem foi Esther, como ela viveu e por que ela se encontrou nessa situação, que é do capítulo 4, verso 14, que nós estamos lendo agora. Esther foi uma mulher, uma menina que ficou órfã e foi criada por familiares, né? Ela foi criada por um primo. Lá na casa desse primo, Esther foi ensinada, foi educada a partir dos princípios bíblicos. Ela vinha de uma família judia. E aí chegou um momento em que o rei da época resolveu escolher uma nova rainha. E aí chamou os soldados e pediu que os soldados fossem até as vilas e buscassem as mulheres mais bonitas, as jovens mais bonitas da época. E aí Esther foi
chamada, né? Os soldados entraram, levaram ela para o palácio porque ela realmente tinha uma beleza muito superior à das outras mulheres daquela época. E ela foi escolhida como rainha. E lá no palácio, lá diante do rei, Esther passou a ter uma outra vida, diferente da vida que ela tinha com os primos, com os familiares, lá na vila onde ela morava. Então, lá no palácio, é como se Esther tivesse distanciado da vida que ela vivia para uma nova vida. E isso é muito positivo, né? Quando nós recebemos uma oportunidade, nós assumimos uma nova vida, um novo estilo de vida. Isso é muito positivo. Quando nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos evoluindo. O que nós não podemos esquecer é a nossa origem, de onde nós viemos, né? A nossa origem fala muito a respeito de quem nós somos. A nossa origem é importante. A nossa origem constitui quem nós somos. Foi a nossa origem que nos ajudou a chegar onde nós estamos. Então, a nossa origem é importante, mas o nosso destino, para onde nós estamos indo, também é extremamente importante. Então, Esther vem de uma família judia e se coloca no palácio, né, onde ela é escolhida como rainha. E aí, lá no palácio, como rainha, chega até os ouvidos de Esther um plano que estava sendo articulado para dizimar, para acabar com os judeus. E Esther era judia, a origem dela, ela era judia. E aí, diante deste plano, num primeiro momento, Esther fica com medo. Eu também ficaria. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me posicionar diante do rei? Porque naquela época, a rainha não poderia ir até a presença do rei sem ser chamada, sob risco de morte. Olha só como era perigoso. Esther não poderia ir até o rei e falar assim, rei, eu quero falar contigo hoje. Vamos aqui conversar, preciso contar uma história que eu ouvi, a gente tem que resolver essa situação. Não, ela não podia fazer isso. Ela precisava ficar nos aposentos dela, no quarto dela, aguardando o rei chamá-la. Porque se ela quebrasse essa regra, ela poderia ser morta. Então Esther ficou com medo, diante de um grande desafio, onde ela precisava se posicionar. Você já sentiu medo? Diante de um grande desafio, diante de um grande problema, onde você precisou defender a sua fé, quem sabe no seu trabalho, diante de colegas, se posicionar, dizer no que você acredita, dizer do Deus que você serve. Já ficou com medo? Já teve o seu emprego colocado em risco? Já teve a segurança da sua família comprometida? Já ficou com medo? Esther estava com medo. Esther ficou com medo. E aí a gente vai para o verso 14 do capítulo 4, onde ela é confrontada com a situação que ela está vivendo. E nesse confronto é dito para ela assim, tudo bem, se você não quiser se posicionar, você tem esse direito, mas não significa que você irá sair bem dessa história. Tudo bem, se você não quiser se posicionar, você tem esse direito, mas não significa que você vai se dar bem. Para resolver o problema, para resolver a situação, Deus vai levantar uma outra pessoa. E os judeus, no caso de Esther, vão receber ajuda, socorro vindo do céu. Mas para e pensa um minuto. Será que não foi justamente para este momento que está se apresentando para você que Deus te constituiu rainha? E aí a pergunta vem para mim e para você também. Será que não foi exatamente para este momento que você está vivendo? Na sua casa, com a sua família, com o seu marido, ou com a sua esposa, com os seus filhos, quem sabe no seu trabalho, esse momento de desafio, esse momento de dificuldade. Será que não foi exatamente para este momento que Deus te preparou e te colocou aí? Abriu as portas e permitiu que você estivesse nesse momento, nessa posição, com essas pessoas, para que você pudesse se manifestar? Foi essa pergunta que foi feita para Esther. Será que não foi exatamente para este momento que Deus te constituiu rainha, para que você possa fazer alguma coisa por você e por aqueles que você ama? Será que não foi para isso que Deus te colocou onde você está hoje, com o que você tem nas mãos? Eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei como está a sua família, mas eu sei que você não está aí por acaso. Eu sei que você não está aí por acaso.
E que se Deus ainda está permitindo que você viva na condição onde você está, com as pessoas que estão ao seu redor, e que esse problema que está diante de você, esse grande desafio, ainda não foi resolvido, é porque você ainda pode contribuir. Você pode estar com medo, você pode estar cansada, você pode estar sem esperança, mas há uma solução. E aí a gente vai encontrar a solução que Esther buscou para que nós também possamos buscar a mesma solução. Olha só, Esther se sentiu com medo, desafiada e com medo. E aí, no verso 13, verso 16, estou confusa com os versos hoje, né? A gente está no livro de Esther, capítulo 4, e agora a gente vai para o verso 16, tá bom? No verso 16 está o segredo que Esther encontrou para resolver o problema. Vamos ler juntas? Esther, capítulo 4, verso 16, diz assim, ó: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. O que está dizendo para mim e para você esse verso? Esther buscou forças na oração, no contato com Deus e no apoio de pessoas próximas, pessoas que tinham a mesma fé do que ela, pessoas que acreditavam no mesmo Deus que ela acreditava, pessoas que viviam os mesmos princípios que ela. Ela se apoiou nas orações dessas pessoas, a oração intercessora. Ela orou, não para que Deus mudasse a situação, mas para que Deus desse a ela discernimento para usar as palavras certas, para agir na hora certa, da forma certa, e para que Deus mexesse também no coração do rei, para que ele fosse ou estivesse sensibilizado com a conversa que ela ia ter. E aí, depois de orar, depois de jejuar, de se entregar nas mãos de Deus, ela disse: eu enfrento o desafio, eu enfrento o problema. E o resultado não pertence a mim, o resultado pertence a Deus. E eu estou disposta e disponível a acatar qualquer resultado. Olha que fé! Que fé impressionante a de Esther. Não ensina muito para mim e para você? Então, qual foi o segredo que Esther descobriu? Ela descobriu que ela não estava sozinha. Esther sentiu medo, sim, mas ela teve coragem para enfrentar o medo a partir da oração. A partir de grupos de oração, a partir de pessoas orando com ela não estava sozinha. Ou seja, nós não estamos sozinhas diante de grandes desafios que se colocarem na nossa vida. Diante de grandes problemas ou de grandes responsabilidades, nós não estamos sozinhas. E a partir da oração, a gente se conecta. A gente se conecta com o céu a partir da oração, a gente se conecta com a gente mesmo e a gente se conecta com Deus. Essa é a chave. Essa é a chave para resolver os nossos problemas, é estar conectada com Deus. E a gente consegue fazer isso a partir da oração, a partir dessa entrega que a gente faz enquanto a gente ora, dizendo: Senhor, eu não dou conta, eu não consigo resolver esse problema. No caso de Esther, existe uma lei e a minha vida está em risco, mas eu vou enfrentar, porque o Senhor me colocou nesta posição. Mas eu preciso que o Senhor esteja comigo, me dá forças, me dá sabedoria para enfrentar essa dificuldade. Qual que é a grande dificuldade que está diante de você neste momento? Qual que é a grande dificuldade que tem tirado a sua paz, tem feito você perder o sono, tem te trazido ansiedade, tem te trazido desânimo? Qual é a grande dificuldade que você tem enfrentado? A grande responsabilidade, o grande problema? Esther, uma rainha que está na Bíblia, a história dela, ela também sentiu medo. Ela sentiu medo e ela buscou a Deus em oração para que Deus pudesse fortalecê-la. E aí, a gente aprende de Esther
a ter coragem para enfrentar o medo. A gente aprende de Esther a confiar em Deus, porque ela disse, independente do que acontecer, eu confio, eu vou, eu enfrento, eis-me aqui. É isso que Deus espera de mim e de você, sabia? Essa mesma fé, de nos colocarmos nas mãos dEle, porque é Ele quem nos fortalece. Nós só somos fortes na força dEle. Nós só temos sabedoria no poder dEle. Ele é a fonte do saber, Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte de todo conhecimento. É em contato com Ele que nós vamos acessar tudo aquilo que nós precisamos e não temos. Precisamos e não sabemos para resolver os nossos problemas. Foi o que Esther fez. Buscou a Deus, mas não buscou sozinha. Buscou a Deus, mas não buscou sozinha. Buscou a Deus com amigas, com amigos de oração. Essa história ensina para mim e para você hoje a ter coragem para enfrentar o medo, independente do tamanho que seja o desafio que tem na sua frente. Essa história também ensina para mim e para você hoje a confiar em Deus, porque a confiança em Deus nos faz abrir espaço para que Ele possa agir, para que Ele possa nos trazer forças, discernimento, conhecimento, paz, para que a gente saiba o momento certo de agir, o momento certo de falar, o momento certo de calar, as palavras que devemos usar. E aí a gente vai para a terceira e última lição que esse texto nos ensina, que é a sabedoria na comunicação. Sabedoria para falar, não só sabedoria para o que dizer, mas sabedoria para como dizer e quando dizer, porque Esther procurou o rei. E aí o rei disse para ela, estendeu o cetro para ela, que significava estou te ouvindo. E não significava você vai ser morta. Pronto, ufa, o primeiro medo passou. O rei estendeu o cetro para ela e perguntou o que ela queria. E Esther foi estratégica para organizar o melhor momento, para conversar com o rei, para expor o plano que ela havia descoberto, para clamar em favor da vida dos judeus, para se posicionar como judia. Esther buscou em Deus sabedoria para entender o melhor momento. Então, fique atenta a isso. É um grande ensinamento para mim e para você. Coragem para enfrentar o medo, confiança em Deus e sabedoria para se comunicar. E isso só vem do nosso relacionamento com Deus. Para entender qual é o melhor momento, a hora certa para falar, para ouvir e as palavras adequadas para serem usadas para resolver o problema que você está enfrentando. Vem de Deus essa sabedoria. Veio para Esther e certamente virá para você também. Vamos orar e nos colocar nas mãos de Deus e pedir que Ele nos dê discernimento, coragem para enfrentar o medo, nos dê confiança na palavra dEle e sabedoria. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, obrigada por esse momento. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela história de Esther que fala ao nosso coração. Nos fortalece e nos ajuda a confiar cada dia mais em Ti. É o que pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.